boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Tô vendo aqui o áudio tá bom, o vídeo, tudo certinho. Bom, deixa eu falar uma coisinha aqui, estudando sobre o papo de hoje, que vai ser sobre os níveis de temperamento. E aí eu tô aqui fazendo meu deverzinho de casa, né? E antes de começar, eu fico aqui anotando, né? E aí eu tava fazendo uma análise que eu vou tirar já já com o meu convidado que vai entrar aí. Ele tá voltando aqui no Bora Conversar, que é o William Turri, tá certo? Será, William, que eu entendendo, né, cada temperamento, eu tô me incluindo neles, hein? Isso pode ajudar na hora de você identificar, de repente, um relacionamento, começar um relacionamento? De repente, se eu pego um temperamento melancólico, eu fujo? Nem começo? Como é que é? Levanto da mesa e vou embora? Sei lá, tô aqui divagando. Antes, eu também preciso falar, porque chamaram a minha atenção, William, que no nosso último papo, eu não falei sobre as pessoas que estavam subindo aqui na tela e elogiando você. Então, eu vou repassar agora o que eu escutei. Nossa, como ele é bonito. Nossa, como ele é gentil, como ele é charmoso, como ele fala bem. Então, você já tem um público, tá certo? Aqui no Bora Conversar, que te adorou. E agora eu vou falar sobre você, né? Eu só confirmei aquilo que, naquele primeiro momento que eu fiz a pesquisa e para te convidar, a forma simples, objetiva e amiga com que você fala. Então, realmente, aqui é um bate-papo. Você é mais um daqueles que eu tenho o privilégio, né, de que passaram por aqui e eu quero ficar amigo. Eu quero ficar próximo. A sensação é que, assim, se a gente se encontrar para tomar um café, a gente tem que ficar de olho na hora, porque senão vai passar. Tá certo? Então, eu queria transmitir as pessoas que passaram aqui durante o nosso papo no mês passado e eu não consegui falar sobre o que elas estavam falando, dizendo, escrevendo sobre você. Tá certo, William? Dizer que eu tô vendo aqui uma galera que tá chegando. O professor Matheus Passos em breve vai estar aqui comigo, no final de julho. A gente vai alinhar aí a data, que também tem papo bom aí para acontecer. Enfim, dizer que quem estiver chegando aqui, o assunto é muito interessante, né? Eu confesso que eu nunca tinha escutado falar sobre esses tipos de níveis de temperamento, mas também preciso confessar que teve momentos que eu falei assim, cara, eu tenho um pouquinho de cada um. Será que eu estou sofrendo de algum desequilíbrio? Ou eu sou esse desequilíbrio ambulante? Não sei. Eu vou tirar minhas dúvidas aqui com o William. E quem estiver chegando, que quiser também tirar as dúvidas, eu vou dizer aqui, ó, tem um balãozinho aqui, tá vendo? Com um ponto de interrogação. Você vai mandar a sua pergunta, o seu comentário. Inclusive, quem quiser comentar alguma coisa do nosso papo sobre o William, manda aqui no comentário, porque aí fica mais fácil para olhar. Porque quando a gente começa o papo, vai chegando gente, vai escrevendo, e nem sempre eu consigo ler, nem sempre eu consigo acompanhar. Bora conversar com o psicólogo William Turri, diretamente de Bento Gonçalves, tá certo? Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. Espera aí. Instagram me dando um cansaço. Deixa eu ver, cadê ele? E aí, Fábio? Oi, Boa meu noite. querido. Boa noite, boa noite. Bem-vindo. Eu preciso... Você escutou os elogios, né? Obrigado, fico muito feliz. Todos verdade. E brigaram comigo quando acabou o papo. Poxa, eu escrevi isso, eu escrevi. Eu elogiei, eu falei, fiz um comentário, você não leu. Eu falei, gente, desculpa, não deu. Mas eu prometo que no próximo encontro eu vou abrir falando sobre isso. Porque tudo Ai, mérito seu, meu querido. E eu preciso confirmar e reafirmar. Você é muito bonito. Pronto, obrigado. Obrigado, pronto, obrigado. falei. Meu querido, vem cá. Eu queria fazer igual lá da outra vez. Que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do seu trabalho, porque sempre está chegando gente nova
aqui no nosso papo, para depois a gente entrar nesse assunto e você me responder se eu estou certo com o que eu falei lá no início. Se isso vai me ajudar nas minhas próximas relações. Tá certo? Certíssimo. Então tá bom, Fábio. Olha, é um prazer estar aqui novamente para trocar uma ideia contigo, né? E com o pessoal que está chegando aí também. Tu falasse no início, e eu concordo, eu acho que a amizade é uma das coisas mais importantes da vida. Sem amizade, sem esse companheirismo, a vida ela perde muitas tonalidades e a gente não consegue alcançar muitas coisas que nos fazem bem. Então, eu acho que os nossos encontros aqui, com os teus outros convidados também, eles são para que a gente possa ressaltar a importância, além do conhecimento, certo? Dessas virtudes que estão aqui implícitas, vamos dizer assim. Então, eu sou psicólogo, atuo aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Minha paixão é a psicologia clínica, né, de consultório. Eu também sou funcionário público e me dedico, entre outras coisas, a ajudar as pessoas nessa caminhada, que também é uma caminhada de autoconhecimento, principalmente de autoconhecimento, que tem muito a ver com esse assunto, Fábio, com dos temperamentos. Alguém está dando boa noite aqui para gente. Então, eu não vi, tá vendo? Eu ia dar boa noite para a pessoa, mas não vi o nome. É isso que eu estou falando. Quando for, vou repetir de novo, William, porque eu não quero ninguém brigando comigo quando terminar o papo. Quer falar alguma coisa para o convidado aqui, para o William? Fique à vontade. Tem a bolinha aqui, um ponto de interrogação. Você manda o que você quiser. Até elogio, porque aí eu vou conseguir ler para ele. Tá certo? Meu querido, é um assunto, quando eu comecei a estudar, você lembra que eu troquei mensagem com você, né? Isso É aí. instigante, é instigante. O que a psicologia ela define com temperamento? Perfeito. Fábio, uma das coisas que a gente tem que eu acho importante, primeira das coisas importantes para a gente conversar aqui hoje é o seguinte: existe a ciência, certo? A ciência ela é muito baseada naquilo que a gente pode visualizar e tornar concreto. Então tá lá o cientista na sala dele fazendo um experimento, isso é maravilhoso. Porém, ele tá mexendo com coisas, ele está investigando certas variáveis, certas situações, e no final do experimento dele, ele não chega a uma conclusão definitiva. A nossa ciência, a ciência positivista, a ciência moderna e contemporânea, ela vai excluir essas coisas que o cientista não conseguiu concluir e vai dizer, isto não existe. Porém, isso existe. Então, os temperamentos é um assunto que vem sendo estudado há séculos, né? A ciência contemporânea, no meu curso inteiro de psicologia, eu não ouvi falar desse assunto. Eu tive que buscar por fora depois, justamente porque de tão complexo que ele fica difícil mensurar. O que é o temperamento? Né? Então, Fábio, olha só, é como se cada um de nós, quando nós nascemos, a gente já viesse com um tempero específico, certo? A gente já vem com algumas características que vão nos acompanhar por toda a vida. E isso é muito fácil de perceber nas crianças, certo? Temperamento é uma coisa, personalidade é outra coisa. Então, acho que nós não vamos precisar entrar muito nessa questão da personalidade, vamos pensar mais no temperamento, para que fique mais claro também, certo? Então, vamos pensar o seguinte: temperamento é uma coisa que nasce, que já vem no meu aparato biológico quando eu venho a esse mundo. Certo? Eu nasci, o meu temperamento ele já se impõe. São certas características.
Mas vem cá, William. Esse temperamento, a gente vai entrar em cada um deles daqui a pouco. Mas eu posso ir mudando, ou não sei se a palavra é mudando, eu posso ir aprimorando esse temperamento, mudando de um para outro, porque eu, em algum momento, em alguns momentos da vida, ou vários, não sei, eu me enquadrei um pouquinho em cada um. O que é isso? Perfeito. Sou desequilibrado emocionalmente? Não, negativo, não é não, nada disso. Todos nós temos um pouquinho de todos os tipos de temperamento. Porém, né, quem nos fez, e aí vai entrar nas crenças de cada um, certo? Vamos pensar assim, aquele que nos fez, ele nos destinou algumas coisas específicas. Ele pesou nos temperos, em alguns temperos específicos. Então, eu acho que nós vamos começar a falar aqui já, Fábio, dos tipos de temperamento, certo? Em todas as culturas, em todos os... Você disse que vai entrar, eu estou te cortando, porque eu vou lembrando. Não precisa entrar no detalhe, não. Só diz sim ou não e depois a gente explica. Os opostos se atraem? Não. Os opostos, eles se atraem num primeiro momento por uma curiosidade, por um interesse. Mas o que vai definir que algo perdure no tempo são as semelhanças, não são os opostos. São as semelhanças. Porém, nós não podemos generalizar com a questão dos temperamentos. A questão dos opostos e das semelhanças, ela transcende a isso, ela vai para a parte das virtudes, para a questão dos objetivos de vida, para onde eu estou olhando, se eu olho para o bem, se eu olho para o mal. O temperamento, ele é aquilo de mais essencial que tem em mim, mas a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte, eu não posso justificar os meus vícios pelo meu temperamento. Vamos pegar um exemplo, Fábio, aquela questão dos signos. Por exemplo, eu sou de Sagitário, por isso que eu sou dessa forma. Não é assim. Eu já fiz isso, eu já falei isso. Então, olha só. Quais são os 4 temperamentos? Os 4 temperamentos humanos que podem ser identificados, existe teoria para isso, e é uma ferramenta. Então, nós temos o temperamento melancólico, o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico. Fábio, o que é um temperamento? É a maneira como eu recebo o impacto de algo que acontece no mundo, como eu recebo, quanto tempo isso fica em mim e como eu devolvo. Isso é muito particular de cada pessoa. É muito particular de cada pessoa, certo? Então, uma pessoa que tem um temperamento melancólico, certo? Alguém já postou, William, alguém já postou aí, eu não vou lembrar o nome, passou aqui dizendo assim, o meu temperamento é melancólico. Então, vamos ver aí. Tá vendo? Vamos lá. O melancólico, eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, o melancólico é aquela pessoa que ela, por natureza, por essência, ela é mais introspectiva. Ela é mais quieta, ela é mais parada, ela é mais na dela. Ela tem uma dificuldade de reagir. Não é bem uma dificuldade, Fábio, é uma característica, certo? É aquela pessoa que, por exemplo, se algum conflito ou algo no mundo lhe acontece, ela vai ficar pensando naquilo, remoendo aquilo, ela vai trazer mais a responsabilidade para ela. Então, naturalmente, é uma pessoa mais introspectiva, mais reflexiva, diferente do temperamento colérico. O temperamento colérico é um temperamento mais reativo. É um temperamento que, quando recebe um estímulo do mundo, ele tende a reagir. Essa reação, ela pode ser boa ou ruim
O que eu estou querendo dizer com isso, William? Eu me considero um cara muito reativo diante das minhas emoções. Né? Eu vou lá e depois eu digo, poxa, eu não precisava ter feito, ter falado, mas quando vi, já fiz. Né? Isso é ruim. Não é necessariamente ruim, porque o que acontece? O temperamento ele não vai colocar a qualidade da sua ação, ele só vai ser um aparato que vai lhe proporcionar uma reação mais imediata. A qualidade dessa reação vem com o autoconhecimento, com o aprimoramento pessoal, com o desenvolvimento de virtudes. Mas não é porque a pessoa ela é colérica de temperamento que ela vai ser, por exemplo, mal educada ou impulsiva. Não. Eu posso ter um líder colérico que tem uma leitura rápida do que acontece, tem uma resposta rápida. A qualidade da ação não tem a ver com o temperamento. Por exemplo, um melancólico tem muita dificuldade em ser um líder. Um melancólico ele tem mais facilidade de ser alguém que reflete e fica muito na situação antes de devolver. Por exemplo, num momento de crise, num momento em que o ambiente pede uma resposta imediata, o melancólico pode ter uma dificuldade em dar essa resposta. Isso é muito temperamento. O Rui, ele postou aí, ele acabou de falar assim, eu sou melancólico reativo. Como é que pode isso? Então, aqui entra uma nuance muito legal dessa perspectiva dos temperamentos, é que sempre dois temperamentos eles vão prevalecer na minha pessoa. Então, William, enquanto pessoa, o meu temperamento dominante é o sanguíneo. E o meu aporte de temperamento é o colérico. Então, o que é um temperamento sanguíneo? Qual é a principal característica do ar, Fábio? Quando você pensa no ar, no vento, o que vem na sua cabeça? O ar, né? É esse lugar, né? De você respirar, de você aliviar as emoções, seria isso? É movimento. Movimento. É fluidez. Né? É uma coisa que... Então, Ele vai mudando, é isso? Tem uma característica de mudança muito maior do que o temperamento melancólico. Se você pensar no ar e você pensar na terra, qual dos dois tem mais movimento? Mas vem cá, isso é bom para você? Tem sido bom para você? É bom na medida que eu me conheço e eu posso usar o meu temperamento para me tornar uma pessoa melhor e me tornar uma pessoa melhor para aqueles que convivem comigo. Muito bem, William, muito bem. Tá certo. Nós falamos, então, do sanguíneo. Está faltando fleumático, não é isso? Está faltando fleumático. Fleumático é um temperamento muito interessante, que é o que me falta, que é o que falta para o temperamento colérico. Tá? O fleumático é o temperamento que absorve o impacto do mundo que está vindo, né, para ele, e ele consegue, por uma compleição natural, estabilizar esse impacto e devolver de uma forma mais amena. Ele consegue, tem essa habilidade. Então, é só observar as pessoas ao nosso redor, Fábio. É nítido isso, não tem como negar que cada um tem uma característica específica. E aí, o fleumático é muito aquela pessoa que consegue manter, de certa forma, a paciência, a sobriedade, a calma, num momento muito turbulento. E é difícil de encontrar esse fleumático, hein?
É, você está falando aí, eu estou tentando lembrar aqui alguém que já tenha passado pela minha vida que seja esse fleumático. Não estou lembrando muito, não. eu conheci uma pessoa que foi minha parceira profissional, uma profissional do serviço social, uma assistente social, que trabalhou num CRAS comigo, que é nitidamente fleumática, e para mim ficou muito claro assim, essa diferença. Tá? Minto. Estou mentindo. Tenho sim. Minha professora Diana, minha amiga, ela é exatamente isso. Às vezes eu ligo para ela, acabei de lembrar. Às vezes eu ligo para ela, estou indignado, porque não é difícil eu ficar indignado. E aí ligo para ela, vai, com poucas palavras, ela tem a. Às vezes É, ela me manda um áudio, eu fico numa paz, numa tranquilidade. isso. Porque eu preciso também dizer, William, que as pessoas ficam, os meus amigos, falam assim, quem vê o Fábio lá aqui no Bora Conversar, ele fala com uma tranquilidade, que não sei, convive com ele para saber quem ele é. Então, você tira por aí, né, William? Isso. Olha só, Fábio, a gente não, quando eu abordo esse assunto no consultório também, eu sempre digo, a questão dos temperamentos, o tema, a temática dos temperamentos é algo muito interessante, é algo estimulante, mas não pode ser algo taxativo, não pode ser um rótulo. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta para a pessoa perceber como ela funciona, qual é o aparato com que ela veio ao mundo e com que ela funciona, mas isso não quer dizer da qualidade das ações dela. Eu posso ter um marginal fleumático, eu posso ter um papa colérico, eu posso ter um presidente melancólico. A questão não é essa, a questão é como eu uso o meu temperamento, como eu me deixo dominar pelo meu temperamento, como eu percebo as minhas características. Agora, Você sabe, William, que eu acho que eu falei isso lá no nosso encontro passado, e quero falar, reafirmar isso. O cara que eu tenho, a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse essa cabeça, esse pensamento, né, de vida, com os meus 18 anos, olha, eu teria vivido tanta. Não estou arrependido, não. Você não volta mais, não estou arrependido. Mas teria sido diferente. Eu tenho essa noção que eu poderia ter vivido situações, emoções, amores, que se eu tivesse essa cabeça de hoje, quem sabe não estaria até mais feliz. sim, e aqui eu preciso concordar contigo no ponto de que não existe felicidade verdadeira sem autoconhecimento. Porque se nós não nos investigarmos, se eu não tiver um olhar investigativo para mim mesmo e eu não me conhecer, eu vou viver numa cortina de fumaça, num campo de ilusões, e eu vou ficar tateando até os meus 60 anos. E E aí que eu. você sabe, você está falando uma coisa que é verdade. Porque a gente, às vezes, fica falando de relacionamento, né? Você fica tão preocupado em entender quem está com você, em compreender, e você vai se anulando. Vai se anulando. Eu estou falando isso porque eu já tive amigos que namoraram, casaram não sei quanto tempo, e depois falaram, o que eu fiz? Não era bem isso que eu queria. Mas você vai vivendo tanto querendo corresponder só ao outro, mas e o que você está buscando? O que realmente te faz bem? Você se anula tanto dentro da relação que você esquece de si, Isso. né, É, Will? esse distanciamento, por exemplo, identificar qual é o meu temperamento é um passo tão a priori de outras coisas, certo? Que é determinante, sim. Porque se eu sei, por exemplo, como um estímulo externo vai me afetar, eu posso conduzir uma situação, eu tenho esse controle, eu posso treinar isso em mim, eu posso desenvolver isso em mim. Eu não vou ficar cobrando do outro um comportamento que eu espero que ele faça por conta das minhas emoções. O autoconhecimento, ele é a chave.
ele é fundamental. Então, William, qual é o primeiro passo, então, desse esse olhar para si e adquirir, não sei se a palavra é adquirir, você me corrige, você tem total liberdade para falar, olha, Fábio, está falando bobagem, para adquirir esse autoconhecimento? Qual é o honestidade. primeiro passo? Hã? Honestidade, a pessoa precisa ser honesta, ela precisa se colocar de forma honesta diante do espelho, de forma honesta diante do terapeuta, de forma honesta diante do amigo. Ela precisa cair na real, ela precisa entrar na vida, ela precisa se inscrever na realidade. Sem isso, não há psicólogo que dê conta, não há psiquiatra, não há antidepressivo, não há o que vai dar conta sem uma honestidade, um olhar-se para si. Mas, William, ontem eu estava até conversando com mais amigas e a gente estava falando exatamente sobre esse corresponder o outro, né? Você, às vezes, fica tão preocupado com o que teu namorado vai falar, com o que teu amigo vai falar, do que teu pai vai achar, do que... Enfim, é tanta gente antes de chegar ao que você realmente quer fazer, né? E aí a tua preocupação não é nem com você, é com o que os outros vão pensar. E aí você deixa de fazer. Você vai ficando tão dentro daquilo ali, de querer corresponder, né? Que você não consegue expor o que realmente te faz bem. Pois Expor o que é. realmente você quer. E aí, só que aí, Fábio, isso tudo que você está trazendo é o real, é o que acontece, mas é um sintoma de imaturidade. É um sintoma de imaturidade mesmo, de falta de adequação da pessoa com a idade que ela tem, com o que ela deveria almejar com a idade que ela tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é inevitável que, se você passar por um processo de autoconhecimento, você começar a se olhar, essas coisas, essas preocupações do que o outro vai achar, vão desaparecer naturalmente. Sabe o que você está falando? Você está falando aí, e eu estou aqui assim, você está falando, eu estou pensando, está aqui vendo, despertando vários gatilhos, sabe? De passado, de presente e do que eu estou falando. Eu, durante muito tempo, eu não falava das minhas emoções reais. Eu não mentia, William, mas eu omitia. Eu nunca menti para mim. Eu sempre falei comigo, né, daquilo que eu estava sentindo. Mas para o outro, agora, a primeira pergunta que eu faço, né, por que eu não posso falar o que eu sinto? Né? Eu demorei durante... E aí entra lá, volta lá no nosso papo passado, de ansiedade e tal. Tudo começa na infância, né, William? Eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade imensa de falar uma palavrinha tão bonita, tão forte, que é eu te amo. Eu não falava. E quando eu escutava, quando alguém falava... Não escutei muito não, viu, William? Então, também não posso encher aqui muito, mas já escutei algumas vezes, eu ficava sem graça. Eu não sabia dizer, eu não sabia retribuir. Não que eu não sentisse, às vezes até sentia, mas eu falava, não, muito, não, eu não sabia lidar. Olha como é que você vai se fechando, né? E aí inúmeras questões, e hoje eu sou um cara que eu consigo olhar para quem é importante na minha vida e dizer, e é tão gostoso, e é tão bom quando você consegue... Eu mesmo tenho esse olhar dessa caminhada que eu estou tendo com a minha vida. Eu acho que isso não tem preço. É de uma liberdade, William. Sim, isso existe uma questão importante nisso, Fábio, que tu traz, né? Que tu diz assim, que tu consegue manifestar aquilo que tu sente para as pessoas que realmente importam, né? Porém, existe uma questão determinante nisso, que não são as emoções, que não são os afetos. Hoje a gente vive numa realidade
né, contemporânea que exalta os afetos, que exalta as emoções. Porém, o que determina que os meus afetos sejam ordenados de forma adequada, coerente, é a minha inteligência. A minha inteligência precisa estar desenvolvida. Não são os meus afetos a priori. Hoje existe uma apologia aos afetos, ao sentir. E isso é um equívoco. Isso é um erro fatal que nos leva à imaturidade. Nós não fomos feitos para sentir. Nós somos feitos para a inteligência. Nós somos feitos para o desenvolvimento. O afeto ordena. Você está falando de inteligência emocional? Inteligência para enxergar a verdade e, a partir disso, conseguir manifestar o meu afeto de forma coerente, sem ilusões. Por exemplo, o garoto que está apaixonado por uma garota e essa garota some. E aí, 3 meses depois, essa garota manda uma mensagem para ele às 4 horas da manhã: oi, sumido. E ele acha que essa garota gosta dele. Ele precisa usar a inteligência, ele não precisa usar o afeto. Hoje em dia existe uma apologia ao afeto, às emoções, aquilo que eu sinto. Não, esse não é o caminho. O caminho é aquilo que eu sou. E para eu ser, eu preciso de inteligência. Para eu ser, eu preciso superar o meu afeto com a minha inteligência. O meu afeto está abaixo da minha inteligência. Eu preciso subordinar o meu afeto à minha inteligência. Porque senão eu viro um bicho. Eu viro um bicho instintivo. Então vem cá, você está me dizendo o seguinte: eu posso amar, mas eu tenho que amar com inteligência. Não existe amor sem inteligência. Existe paixão. Nossa Senhora! Não existe amor sem inteligência. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é uma sensação. O amor é muito maior do que isso. As pessoas hoje acham que o amor é uma declaração, é um arrepio, é uma taça de espumante com uma janta de nhoque, como aqui em Bento, né, aqui da Serra Gaúcha, ou torteia ou um churrasco. O amor não é isso. O amor é sacrifício, o amor é dedicação, o amor é sofrimento. O amor não é uma sensação que eu vá sentir por você. Isso não está sendo dito. As pessoas acreditam que amar alguém é sentir algo por alguém. Sentir algo por alguém é um afeto. O afeto, ele é igual a um prazer. Eu como um brigadeiro, eu tenho um prazer de 10 minutos. 10 minutos, o que é isso, né? Que porra é essa, 10 minutos? Eu tenho um prazer efêmero e esse prazer sai. O afeto é isso. Se eu não usar a minha inteligência, eu vou achar que o amor é comer um brigadeiro. E aí, quando a outra pessoa ela não me der esse prazer de comer um brigadeiro, eu não a amo mais. E pior, ela nunca me amou. E aí eu coloco nela a culpa por ela nunca ter me amado. Isso é uma desorientação total. Isso é uma aberração. Isso é uma amputação de inteligência. Inclusive, tem gente nessa live, que eu não vou citar nomes para não ser deselegante, que são pessoas que eu conheço, que estão escutando o que o William está falando, estão confundindo o amor. Não é amor. Olha aí, Fábio, olha só. Todos os elogios que tu colocaste para mim no início da live, eu agradeço e fico feliz. Mas provavelmente isso que eu estou falando vai contra o que muitas pessoas pensam. Só que isso que eu estou falando é a verdade. Isso que eu estou falando é matéria refletida. Não é algo que eu esteja sentindo e falando. Não existe. Não existe amor sem inteligência. A pessoa que é movida pelo afeto, ela está no nível infantil. Uma criança, quando ela não recebe o alimento, ela chora, ela briga. Uma criança, quando ela não recebe o conforto, ela chora e ela briga. O adulto, hoje, quando ele não recebe isso, ele chora e ele briga. Ele não é adulto, ele é criança.
Só que o que eu vejo acontecendo são adultos que se comportam como crianças. Isso é uma roubada, não dá certo. E as pessoas insistem nisso. Por isso que eu, Fábio Baeta, continuo sozinho. Eu não vou entrar nessa. Continuo sozinho, tá certo? Me saí bem? Perfeito. O Adriano está dizendo Olha, aqui o seguinte. eu diria o seguinte. Fala. Você diria o quê, William? Não, eu acho que esses dias eu escutei uma barbaridade que chegou a me arrepiar, que é o seguinte: existem pessoas que nasceram para ficar sozinhas. Isso não existe. As pessoas que estão sozinhas, elas precisam ser cuidadas por pessoas que conseguem cuidá-las. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Eu vou anotar essa frase. Eu vou botar no perfil. Peraí. Repete de novo. Eu vou botar no meu perfil. Ninguém nasceu para ser sozinho. Como é que é as pessoas sozinhas? Não. Eu vou botar aqui. Não, isso aí não existe. Que sabe por que as pessoas ficam sozinhas, Fábio? Porque as pessoas não amadurecem. E isso dói. As pessoas ficam sozinhas porque elas não amadurecem, porque elas estão funcionando no nível dos afetos e não no nível da inteligência. Esse negócio todo aí, é óbvio que quando você colocar duas pessoas de temperamentos diferentes para conviver juntas, vai dar problema. Mas o que vai determinar que essa convivência tenha sucesso não é a porra do temperamento, não é isso tudo, é a maturidade. Então as pessoas hoje assim, eu tenho depressão, por isso que eu sou assim. Eu tenho ansiedade, por isso que eu não dou certo com ninguém. Eu tenho um desequilíbrio hormonal, por isso que eu sou assim. Isso é loucura. Então eu acho uma desculpa para eu não dar certo na vida. Então, é aquela questão assim, eu não vou desenvolver nada em mim. Eu quero só sentir. Então, William, você tá me dando um tapa aí. Porque eu falo assim, a minha desculpa é a seguinte: eu moro muito tempo sozinho, não vou dar certo com ninguém, porque eu não vou ter paciência. Olha a minha desculpa aí, não é isso? Não, existem o que acontece hoje, Fábio? A gente não pode desconsiderar, por exemplo, existe a vida contemporânea, ela é uma vida que tende ao individualismo. Ela é uma vida que tende ao egoísmo, ao egocentrismo. Então, é muito diferente uma pessoa que viveu há uns anos atrás, onde era uma pessoa envolvida com uma comunidade, uma pessoa que tinha um envolvimento com uma família, uma pessoa que tinha uma responsabilidade diante do círculo de pessoas com quem ela convivia, de hoje, eu que moro sozinho, você que mora sozinho. Existe uma questão cultural. O que nós não podemos fazer é achar que isso que está acontecendo hoje é algo natural, que é assim, porque não é. O ser humano foi feito para viver com alguém, para conviver, viver com. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, é falha nossa. É falha nossa. Até sem palavras agora, tá vendo? Eu sempre tenho uma resposta que me deixa sem palavras. Eu vou ter que fazer esse dever de casa, então. Porque, então, será que eu fico idealizando alguém que não existe? Pode ser também, né? A idealização de alguém que não existe, ela vem dos afetos e não da inteligência. Eu sinto uma necessidade, eu sinto uma falta, eu sinto uma solidão, e a minha imaginação cria uma realidade. Só que isso tudo está no campo dos afetos, e cadê a inteligência? Eu crente que estava amadurecendo, eu estou um bobinho ainda, e 40 anos. Não, Fábio, você, a sociedade precisa de um movimento mais racional.
Eu não estou dizendo que assim, ó, nós vamos nos tornar pessoas frias, pessoas que não sentem. Isso não vai existir nunca, porque nós naturalmente somos afetados pelas emoções. Não existe como. Como dizer, como eu já escutei, né? De novo, não vou aqui citar nomes, para não ser deselegante, mas eu já escutei, eu não vivo sem o meu marido. Não sei, o que é isso? Né? A dependência do outro nesse sentido, do afeto, não é? Não tem a cumplicidade, não tem o prazer, não é só o prazer de estar junto? Mas que é exatamente isso. Quando eu me coloco, Fábio, se eu me colocar numa relação de amizade contigo, numa relação utilitária, numa relação hedonista, a nossa amizade não vai se desenvolver, a nossa amizade não vai evoluir, porque eu vou querer que tu me dê prazer. Então, isso não existe. Isso é uma ilusão. Eu tenho que ser para você, eu tenho que ser útil para você. Senão eu me torno uma criança. Se eu entrar nessa amizade contigo pensando que você vai me proporcionar emoções e sensações, eu vou me tornar no nível inicial do desenvolvimento humano, que é quando a criança sai do ventre da mãe e ela necessita de um amparo. Nesse momento, a criança, para se desenvolver e para sobreviver, ela necessita da mãe. Nesse momento, ela necessita do afeto da mãe. Porém, essa mãe está provendo essa criança, ou seja, ela se desenvolveu. Ela está, quando uma mãe, quando ela dá o seu amor para uma criança, essa criança não está devolvendo nada para ela, ela está se doando para ela. Essa mãe está em um movimento natural de amor. Agora, se eu, com 35 anos, me coloco numa relação de amizade com você, esperando que você me dê prazer, eu estou me comportando igual essa criança que saiu do ventre. Isso e está num nível muito baixo, não está no nível da inteligência. Aí vai começar toda aquela coisa, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Mas não, a questão é que eu preciso ser, eu preciso sentir. Eu vou sentir na medida daquilo que a minha inteligência vai me orientar para isso. Agora, se eu me deixar dominar por aquilo que eu sinto, eu vou voltar a ter 3 anos de idade. Porque a criança com 3 anos de idade ela não tem inteligência desenvolvida. É por isso que eu, com 35 anos... William, pergunta bem capciosa, hein? Você diria... eu e minhas perguntas. Você diria, então, que o ciúme ele chega a ser infantil? Não, o ciúme é um movimento natural do ser humano. O ciúme, ele é o movimento de alguém que ama alguém e tem medo de perder aquilo. Porém, o ciúme ele vai tomar proporções além daquilo para que ele funciona quando a pessoa for imatura. Não existe, hoje tem essa questão de relativizar os relacionamentos. Por exemplo, ciúme é uma coisa negativa, ciúme é uma coisa ruim. Não, isso é mentira. O ciúme é algo bom na medida de que ele existe para proteger aquilo que eu amo. Se eu amo esta pessoa, eu vou proteger, vou querer que ela fique comigo. O ciúme tem essa finalidade. Agora, quando eu não tenho parâmetros para me comportar nessa relação e esse ciúme vira uma questão de dependência emocional, dependência afetiva, aí é outra história. O ciúme não é uma coisa ruim em si. Eu discordo completamente disso, não existe isso. O ciúme é algo natural do ser humano. Eu comprei este livro do Dostoiévski e eu tenho ciúme por ele, porque o meu amigo vai me perguntar esse livro, ele vai dizer, me empresta esse livro. Eu vou dizer, seguinte, eu comprei esse livro com carinho, eu
fiz anotações aqui. Esse livro ele faz parte de mim. Então, assim, eu quero. Agora, eu vou lhe emprestar, mas assim, Cuidado. é outra questão. Eu vou agora dar uma passada aqui, que eu estou vendo que escreveram para a gente, por exemplo, o Adriano, ele falou assim, eu tenho muita dificuldade em expor as minhas emoções e sentimentos. É tão ruim ser melancólico. O que a É, gente pode dizer para ele? se realmente quem tem um temperamento melancólico tem muita dificuldade de expor as suas emoções e seus sentimentos, porque é uma pessoa que acontece o seguinte, Fábio, se essa lapiseira cair na minha frente, o melancólico tem a inclinação de achar que essa lapiseira caiu por culpa dele. Então ele precisa usar a inteligência para entender que essa lapiseira não caiu por culpa dele e sair desse movimento. Se for um colérico, a lapiseira vai cair, ele vai pegar a lapiseira e vai pôr no lugar. É isso que define. Realmente, esse rapaz tem que prestar atenção nisso. Quem tem um temperamento melancólico pode sim desenvolver uma depressão se não desenvolver maturidade. Porque a pessoa vai ficar numa ruminação. Coisas básicas do dia a dia vão acontecer, ela vai atribuir-se como responsabilidade e vai ficar nisso aí. Aí vai ficar o inferno para ela e para quem convive com ela. Aí um dos movimentos do melancólico que precisa se desenvolver é justamente isso. Eu vejo uma pessoa que tem uma compleição mais expansiva. Bom, eu vou buscar um pouquinho do que essa pessoa tem para mim. Isso não está no nível dos afetos, isso está no nível da razão e da inteligência, da percepção. A Michelle está dizendo assim, já deixei de fazer muita coisa por medo do julgamento dos outros. Eu vou falar aqui também, mas eu não tenho medo do julgamento. Em relação a sentimento, eu tenho muito medo do não, de levar o não. Então, para não levar o não, eu já evito. São bobo, né, William? Por isso, não existe, Fábio, não existe felicidade verdadeira sem autoconhecimento. Eu, pelo menos, estou identificando e reconhecendo o porquê de muita coisa na minha vida não aconteceu até hoje, mas vai acontecer. O que que há? Já botei Vai. como objetivo. O que que há? Exato. Nós fomos feitos para alegria, para felicidade. Só que essa alegria e essa felicidade, elas exigem um esforço, elas não são algo naturais. Eu, por exemplo, estou no Rio Grande do Sul, vou viajar para o Rio de Janeiro para encontrar meu amigo Fábio e crio uma série de expectativas de que este momento com o Fábio vai me trazer emoções e sensações. Isso é uma Vai roubada. trazer. Está anotado. Está anotado. A virada de chave é o que eu vou fazer para o meu amigo Fábio? O que eu posso fazer? Não é o que ele pode trazer para mim. Então, é sair do eixo do sentir, pedir, solicitar e entrar um pouco no argumento do ser. Só que para isso eu tenho que abandonar muitas coisas. Eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro comigo, eu tenho que me olhar no espelho e dizer: olha, cara, nisso aqui tu é um bosta mesmo, tu vai precisar mudar. E às vezes, né, o William, é tão mais fácil, e eu conheço muita gente que faz isso, né? Reconhece muito no outro, mas não faz com ele, né? Não se olha, não tem esse parâmetro, que é sobre isso que você está dizendo, né? É, Eu é, confesso que eu estou cada vez mais com esse olhar interno mesmo comigo, para poder identificar até minhas debilidades. Fábio, Por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu? Né? Que medo é esse que eu tenho? É para viver, a Fábio, gente, é para Fábio, viver olha em só. paz, né? Olha só,
vamos imaginar uma situação aqui, tá? Estamos numa sala de aula, existe uma professora e existem 10 crianças ali com 8 a 10 anos de idade, certo? Nessa sala de aula, entra um rapaz para trocar uma lâmpada. Esse rapaz entra para trocar essa lâmpada no meio da sala de aula, com essas crianças de 6, 7, 8 anos. A professora está conduzindo as atividades. Esse rapaz entra, ele olha para o teto, sobe na escada e a lâmpada cai e quebra. Qual que é o movimento dessas crianças? Essas crianças vão olhar para a professora. Elas vão olhar para a professora para ver qual que é a reação da professora. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Então, a professora vai entender a situação e vai conduzir de um modo que essas crianças possam se desenvolver não a partir das emoções que elas estão sentindo, a partir da reflexão, a partir da inteligência. Então, quando eu sou adulto, eu ocupo esse lugar. Eu ocupo esse lugar. Eu tenho que ter clareza de que eu não tenho mais professor. E que agora sou eu que vou fazer isso. Se eu não tenho essas bases, se eu não tenho essas referências, se eu não tenho essas noções, eu vou automaticamente jogar no outro a responsabilidade. Eu vou olhar para o outro. Eu vou olhar para o outro e vou querer saber, e agora o que eu faço? Se eu não tive bons modelos, se eu não tive boas referências, se eu não tive bons professores, eu não vou saber como me comportar. E aí, quando eu vou me atrapalhar, eu vou ficar desordenado. Se eu não tive bons professores, se eu tive professores que, ao cair da lâmpada, se desesperaram, eu vou achar, por exemplo, que vai ser sempre uma situação ameaçadora, que qualquer coisa que vai acontecer no mundo vai se tornar ameaçadora, e que eu vou depender afetivamente do outro para conseguir contornar aquela situação. Se eu me desenvolver, se eu for uma pessoa mais madura, mais inteligente, eu vou pensar, opa, eu posso controlar essa situação. Mas aí é que tá, né, William? A vida, ela é movimento. Se você vai passando por ela, né? E aí você diz, eu não tive referência disso, eu não tive... Que adulto é esse que vai se tornar, né? Vai ser um adulto que vai se culpar a vida inteira, né? E principalmente, né? Jogar nos outros as suas frustrações. Não é isso? Isso. Aí vai ser o que eu vejo nos movimentos de depressão, que é o vitimismo. Mais um recado dado, A William. Eu depressão em vou pegar o si, nosso... Pode falar. a depressão em si, ela é sempre um vitimismo, isso aconteceu comigo, essa tragédia me envolveu, a minha família é isso, eu tive um relacionamento abusivo, eu tive alguém que me sacrificou, mas é sempre esse movimento do afeto que não sai do afeto, que não vai para a realidade, que não usa inteligência. Eu me torno refém desses fatos, eu me torno refém da minha imaginação e eu sofro. E o pior é quando a realidade, o mundo ao meu redor, ele reforça isso. Por exemplo, pois você é coitadinho, você precisa ser cuidado com 35 anos. Então eu vou chegar nos 60 anos precisando ser cuidado. Eu vou chegar nos 60 anos sem cumprir aquilo que eu preciso fazer, que é cuidar daqueles que vêm antes de mim. Porque eu sofri, porque eu me dei mal na vida, porque eu fali, porque eu tive um pai que foi assim, assim, assim. O sofrimento, a gente não está invalidando esse sofrimento. Só que me tornar refém desse sofrimento não vai resolver. Não vai resolver. Vai me levar para o afeto. E eu tenho eu lembrei de um papo que eu tive com uma sexóloga
que teve aqui, que é a Priscila Junqueira, e ela falou de uma coisa muito interessante, né? E eu vou usar essa frase que é a que eu estou colocando para a minha vida. Você idealiza muito, né? Não, porque eu quero morar com alguém para ter isso, para obter aquilo. Não. Se eu tiver que morar com alguém, eu quero alguém para viver comigo dentro de uma parceria. Vamos juntos? Quer ir? Vamos embora. Porque se não tiver bom ali para os dois, não está valendo. Aí já é. Então, essa parceria, ela não vai acontecer se vocês dois estiverem se relacionando somente no nível das emoções. Somente no nível daquilo que vocês sentem. Isso não existe. Porque, Fábio, você vai ter um dia bom, você vai ter um dia ruim, você vai ter um dia em que você vai chegar em casa, essa pessoa vai ser interessante, e você vai chegar um dia em que você vai chegar em casa, essa pessoa, ela não vai te estimular em nada, e aí, se você não tiver maturidade para entender isso, o seu olhar vai começar a apontar para outras coisas, e você vai começar a cobrar dessa pessoa isso que você quer sentir. Isso é imaturidade. Isso é querer que o outro lhe proporcione aquilo que você quer sentir. Isso é ser criança. A criança, ela quer brincar. Ela quer brincar. E aí, quando eu tiro o brinquedo dela, ela chora. Se eu tô... Isso é voltar, é regredir. Aí hoje a pessoa diz assim, mas eu tô com essa pessoa e ela não está olhando mais para mim. Ela não está mais interessada. Esse é um movimento egoísta, é um movimento de... a pessoa provavelmente essa pessoa que está dizendo assim, ele não olha mais para mim, é que ela está olhando para ela. Ela está querendo que essa pessoa provoque nela aquelas emoções, aquelas sensações que ela tinha, aquela idealização, daquela coisa da paixão. É imaturidade. E aí a gente vai fracassar. No trabalho, por exemplo, é a mesma coisa. É difícil trabalhar com pessoas imaturas. Porque aí você não pode falar uma palavra mais dura, você não pode fazer uma crítica, você não pode... Porque a pessoa, ela se ofende. Você tira o brinquedo dela. Ela não consegue olhar para a realidade. Ela leva para o pessoal, ela leva para a afetividade, para as emoções. Fica tudo muito difícil. A vida fica pesada, a vida fica difícil. E aí é muito mais fácil, quando a vida fica assim, eu dizer o seguinte: você não presta para mim. Você não presta para mim. A alma, ela está dizendo, isso. Ela está dizendo assim: estou aprendendo que não devo ficar em relacionamento, todos, em que eu não me sinto à vontade de expressar o que eu sinto. Não exijo aceitação, mas sim, eu quero ser acolhida. Mas eu entendo a alma, só que às vezes o que a gente sente não corresponde com a realidade. Se eu tiver uma carência afetiva, que eu não me conhecer, que eu não me autoconhecer, eu vou colocar isso no meu parceiro. E aí o que eu sinto não tem nada a ver com o que está acontecendo na realidade. Eu estou sentindo essa solidão e essa pessoa está aqui no meu lado e ela não corresponde. Isso não tem nada a ver com a pessoa que está no meu lado. Isso tem a ver comigo. E aí eu estou agindo no nível das emoções, dos afetos. E a pessoa levanta para tomar uma água e vai dormir. E eu acho que isso foi uma ofensa. E aí eu culpo essa pessoa. Isso eu acho perigoso. Acho perigoso isso. Acho que manifestar as nossas emoções é importante quando as nossas emoções estiverem subordinadas à nossa inteligência. Porque não tem como também, né? Você... E aí entra também muito, acho que é da vaidade, você querer que o outro fique correspondendo sempre àquilo que você está esperando. Como se o outro também não tivesse a individualidade dele. Eu acho que é isso que, quando as pessoas vão morar junto, e aí não dá certo.
É sempre você querendo que o outro atenda. Ah, hoje não me beijou. Ah, hoje Fábio, não fez. Gente, Fábio, vamos cada dia pensar é um dia diferente. ciclo de desenvolvimento humano. Vamos falar de ciência agora, já que a gente falou de temperamento no início. Vamos falar de ciência, ciclo de desenvolvimento humano. Quando uma criança nasce, ela depende 100% da mãe. Quando ela vai crescendo e se desenvolvendo, a tendência e o esperado é que ela amadureça e dependa cada vez menos da mãe. Por que que eu, numa relação com um adulto, eu vou depender tanto de um adulto? Por que que eu vou cobrar tanto de um adulto? Nós estamos vivendo. Isso não vai dar certo. Se eu tenho uma criança que precisa de mim, eu vou acolher, eu vou cuidar, eu vou levar essa criança para o desenvolvimento até ela poder chegar no nível onde eu estou e se tornar uma pessoa. Por que que quando eu estou adulto numa relação, eu estou exigindo tanto do outro? O outro tem que me dar, o outro tem que me servir, o outro tem que fazer, o outro tem que ser. Peraí, mas então aí eu estou voltando para o nível lá inicial. Aí quando o outro não faz o que eu quero, eu reajo de uma forma exasperada, eu reajo de uma forma emotiva. Bom, então eu estou reagindo igual uma criança. William, então, essa história que você escuta desde pequenininho, né? De você ficar idealizando um amor, é fantasia pura, né? Isso Porque é uma você roubada. cresce idealizando vamos lá, a menina que cresce idealizando o cavaleiro que vai chegar lá, né, o príncipe encantado. Quando casa, vê que casou com um sapo. O que que há? Né? Não tem nenhum problema se essa princesa se tornar uma pessoa madura. Ela Aí pode ser quando uma eu vi princesa madura. Ela pode ser feminina, ela pode ser delicada, ela pode ser tudo isso sendo uma pessoa madura. Não tem nenhum problema. O problema é ela ser uma princesa com 3 anos de idade, ou um príncipe com 5 anos de idade, que quer que todo mundo o sirva, que quer que todo mundo corresponda àquilo que ele sente. é ser mimado, bajulado, né? É isso. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com formação profissional, com graduação. Pelo contrário, hoje, para você entrar numa faculdade, uma universidade, é zero maturidade. É você ter uma boa memória, ter um pouco de instrução, condição financeira para você passar num cursinho, ir lá e fazer a prova e entrar e se formar. A questão não é essa. A questão não é, você pode ser um PhD imaturo. Você pode ser um agricultor que tem uma perspectiva de vida, que tem uma transcendência fantástica, porque ele tem a noção de concretude, ele tem a noção de realidade, ele tem a noção de processo, ele tem a questão do sofrimento, da questão de ter que servir, de ter que funcionar e não viver apenas na questão das emoções, da validação, do sentimento, daquilo que o outro pode me proporcionar. Você sabe, William, que eu fui um adolescente muito. E que depois a gente vai poder conversar mais sobre isso, porque o William congelou. Suzana, te amo, viu? Eu recebi aqui o seu, tá aqui no coração, tá? Tá guardadinho aqui. O William congelou. Ou eu congelei. Tá todo mundo aí? Me dá um alô aí. Se tá tudo bem comigo aqui ou foi só o William que congelou, gente? Beijo, Célia. Eu ia falar uma coisa agora. Foi o William que caiu, né? Foi o William que caiu. Alguém falou aqui, William, que verdadeira essa tua fala. Muito importante sem romantizar. Que orgulho em ser tua amiga. Parabéns. Você sabe que eu também estou sentindo muito orgulho de ter ele aqui. Ele é aquele cara que você quer perto, né? Como amigo, como profissional. Maravilhoso mesmo, viu? Eu estou adorando. O que aconteceu com ele, hein? Será que ele foi embora? Ele me deixou? Eu não vou me despedir dele. Oi, Cláudia.
A musa disse: eu penso que precisamos de um movimento de tolerância para sair dessa zona de conforto. Tudo começa pelo respeito, né? É respeitar a individualidade do outro, seja ele o seu amigo, seja ele seu marido, seja ele o seu colega de trabalho, seja ele quem for, né? É respeitar o outro. Não querer que ele seja como você. Acho que tudo fica mais leve na vida. Oi, Miriam. Oi, Célia, Tiago, Daniel. Gente, quanta gente bacana por aqui. A criança é totalmente dependente da mãe. É verdade. William, cadê você? O que aconteceu e agora, hein? Como é que vai ser isso? Vai ser a primeira vez que eu vou sair sem o meu convidado? Eu vou embora sem meu convidado, é isso? Vou me despedir sem meu convidado? Ciúme é bom. Quando o ciúme vira obsessividade, aí é doentio. Eu tenho uma amiga que ela defende que o ciúme nunca é bom. Cláudia diz, tem que ter limites, tem que ter ciúmes e não loucuras de ciúme. Oi, Júnior, Ana. O que causa melancolia? A Cláudia perguntou. O que causa melancolia? Mas aí, em que sentido que causa melancolia? São vários sentimentos que podem ocasionar. Define melhor. Eu não tenho medo do julgamento dos outros. Ninguém paga minhas contas. Hoje é a minha fala, Cláudia. Hoje é a minha fala. Mas durante muito tempo, eu deixei de falar. Que eu ficava com medo do que poderiam falar. Hoje, eu fico assim, eu vou deixar de falar, ou de viver, ou de fazer aquilo que eu quero, porque eu vou ficar preocupado com o que podem falar a meu respeito? Por favor, né? Eu vou fazer 40 anos, sou dono da minha vida, pago as minhas contas, estou cheio de vontade de viver muitas emoções ainda. O que há? Eu vou permitir que alguém, ninguém tem nada com a minha vida. Eu falo o que eu quero, como eu quero e a hora que eu desejar. Tá certo? Oi, Karina. Eu estou aqui, estou esperando o William entrar. Eu não sei o que aconteceu com ele. Será que descarregou o telefone dele? A Cláudia disse, tive uma professora que tacava apagador, brinco, livro, qualquer coisa. E ainda estou viva. Nossa, mas isso não é uma professora? O que é isso? Depressão é triste. Eu tenho e cada dia vou aprendendo a controlar, mesmo sendo difícil. A Alma disse, depois dessa live só me vem na cabeça a música. Reconhece a queda, reconhece a queda, levanta a cabeça. Não, reconhece a queda, não desanima, levanta a cabeça e dá a volta por cima. É isso. Porque nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia estamos no nosso melhor dia, não é isso? Mas é ter essa consciência. A gente busca se melhorar para seguir em frente. William, cadê você? Falou tudo, a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você tem que pensar bem antes de casar. Indica um livro para autoconhecimento. Quem falou? A Lu. Eu vou anotar aqui, Lu, e vou fazer essa pergunta para ele, tá? Indicar um livro de autoconhecimento. Eu só vou embora depois que o William voltar. Estou jogando para o universo, pensamento positivo. Ele não entrou aqui ainda, né? Que ele não me deu um alô. As carentes sempre esperam por um príncipe, mas o príncipe fica e só vem o cavalo. É verdade, Cláudia. É verdade. Deixa eu ver. Cadê o William, gente? Vou continuar aqui. O William caiu. Voltou. William volta. Ele já voltou. É que eu fui... Enquanto caiu, eu fiquei... Olha ele aí. Tá de volta. É porque enquanto caiu aí a tua internet, eu fiquei lendo aqui o pessoal, o que eles estavam falando. Cláudia, isso aí. Estávamos esperando por você. Ou você acha que eu encerrar essa live sem me despedir de você, sem deixar a galera se despedir de você? Eu já falei e vou repetir, né? Eu não quero ninguém indo na minha DM brigar comigo, dizendo assim, eu falei para o William isso, escrevi e você não falou. Hoje eu vou falar tudo que vocês escreverem e falar. Estou aqui olhando tudo, tá vendo? O que há? Deixa eu chamar. Vou chamar agora. Calma aí, Adriano. Espera aí.
Calma, vai entrar aí. Chama o William, ele vai entrar aí. Caiu aqui, Fábio. O pessoal brigando, chama o William. Eu falei, eu só vou embora depois que o William voltar. Você acha que eu não ia me despedir de você? Minha Nunca, internet caiu aqui. nunca. Que bom. Você, William, foi um achado. Eu te falei isso, eu adoro rede social, mas eu já vou usar o afeto aqui, depois você me xinga. O meu coração é que te encontrou, e que coisa boa conversar com você, viu? Que coisa boa. Muito obrigado pela confiança de estar aqui comigo, viu? Muito obrigado. Que bom, Fábio. Eu que agradeço. Fico muito feliz e muito honrado também por estar podendo conversar sobre isso. E eu acho que essas nossas conversas, por mais que a gente, né, adentre aí em assuntos, enfim, é sempre para poder falar que existe uma coisa na nossa vida que é fundamental. E essa coisa que é fundamental e que cada vez eu me convenço mais e que é fundamental, ela não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, sem o nosso esforço e sem a nossa inteligência, que é o amor. O que nos move, o que move o mundo e o que precisa continuar movendo o mundo é o amor. A gente teve um episódios recentes agora, ali no Rio de Janeiro mesmo, Fábio, uma situação, né, que mostra como nós estamos atrapalhados nessas questões e como nós não podemos nos desorientar. Então, o amor, ele precisa estar orientado pela inteligência, pela verdade e pelo bem. Eu acho que essas conversas, elas são para isso, para nos orientar sempre para essa verdade e para poder nos guiar. Então, eu me sinto muito feliz em poder contribuir com isso. Essas minhas ideias não são minhas, são dos meus estudos, são de pessoas que já passaram por... eu estou aqui como um mensageiro, como uma pessoa que está transmitindo essas informações, como uma pessoa, como um instrumento. Eu sou um instrumento para que possa acontecer algo na vida de vocês. E fico muito feliz, realmente. Mas não acabou, não. Você está achando que acabou? Não acabou, não. Ainda tem pergunta aqui. Enquanto a sua internet caiu, calma, eu vou fazer a pergunta, mas antes eu preciso dizer que o Adriano está dizendo, William, sábio demais. A Célia, que bom que voltou. A Cláudia disse, vocês, estou me incluindo, hein, que ela botou aqui, vocês são máximos. Não, o William que é, eu não. A Lu, fala. Eu acho que esse nosso movimento, né, essa nossa conversa, as nossas palavras aqui, elas têm que proporcionar uma ação, que é isso que nós falamos no início. E essas nossas ações, quando essa live encerrar, elas não são para que vocês tenham na cabeça de vocês o William, o Fábio. Elas são para que vocês possam colocar qualidades específicas nelas, para que vocês possam refletir, para que vocês possam agir de forma a transformar a realidade de vocês. E transformar a realidade de vocês com inteligência, não apenas com afeto, porque como nós dissemos aqui, o afeto ele domina a criança. Nós precisamos eleger a inteligência como o nosso alvo, como aquilo que nos move. Não que o afeto não seja importante, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas existe essa exacerbação do afeto. E o afeto desordenado, ele não vai nos levar à verdadeira felicidade. A alegria não vai. Ele vai nos levar ao infantilismo. Nós precisamos seguir com afeto, com boas intenções, com amor, para desenvolver a inteligência. Eu estou ligado aqui, né, em muita coisa que eu aprendo, né? Não pense vocês que eu estou aqui, eu estou aprendendo, eu falo aqui as coisas, os meus medos, eu também aproveito aqui para aprender o que há. E aprendi muito, o William despertou aqui uns gatilhos, quando acabar essa live eu vou tratar de resolver minha vida. Eu comecei a resolver. Depois eu te conto.
A Lu está dizendo assim, Fábio, sua percepção para os convidados é excelente. Opa, muito obrigada. Ó. A Lu pediu o seguinte, indica um livro de autoconhecimento para gente? Olha Tem só, algum? tenho um livro que é muito bom, que é de um psiquiatra carioca chamado Ítalo Marcilli. Esse livro ele se chama Terapia de Guerrilha. Procura lá, Terapia de Guerrilha. Ele vai mostrar para vocês um itinerário de amadurecimento humano que considera as emoções, que considera a inteligência, que nos leva para um nível muito bom de funcionamento. E podem seguir o psiquiatra Ítalo Marcilli. Pessoal, sem entrar em ideologia, sem entrar em questões polêmicas, vamos pensar em desenvolvimento humano. Vamos pensar em formas de nos tornar pessoas melhores. Então, terapia de guerrilha. Eu não tenho o livro aqui porque eu acabei deixando com um amigo e aí eu não tenho ele aqui. E tem outro livro também que é Os Quatro Temperamentos do Ítalo Marcilli, também, que vai explicar direitinho o temperamento melancólico, o colérico, o fleumático, o sanguíneo, também de uma forma bem legal. Então, serão as minhas próximas leituras, William. Isso. Leiam de cabeça aberta, pessoal. Leiam de forma descontraída, de forma leve, de forma de boas, sem julgamento. Vai fazer bem, como me fez bem e como faz bem para os meus amigos também. A Lu está dizendo, a estudante de psicologia agradece. Ela também pergunta, qual a sua opinião sobre Explicando a Mente? Eu acho que é uma série que está disponível no Netflix, é isso? Eu não sei. Não conheço. Não eu sei. também. Fala aí, Lu. Eu também não conheço, não. Viu? Bom, eu tenho, mas eu tenho que dizer, tá? Que eu ficaria conversando com você aqui por horas. Eu acho que quando a gente se conhecer, que eu acho que vai acontecer, venha preparado, porque a gente vai conversar por horas, meu querido. Porque é muito bom conversar. Você ouviu tudo que eu falei? Digo mesmo, Fábio. Digo mesmo, eu não Fábio. tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que assim a gente vai conversar por horas. A Lu disse isso mesmo. Ele não assistiu, eu também não. Então vou ficar te devendo, Lu, para uma próxima. Tá certo? É série nova. Cadê o William? Cadê o William? Oi, Sérgio. Eu só vou embora se eu puder dar tchau pro meu convidado. Ele caiu de novo. Lu, me ajuda na hora de dizer tchau. Mas vem cá, você que ficou, eu vi que teve uma galera que ficou aí comigo essa hora aí, essa próxima hora todinha com a gente. Que delícia conversar com o William, né, gente? Ele teve aqui, voltou. Ele teve aqui no mês passado, nós falamos sobre ansiedade. E aí eu falei para ele assim, poxa, seria tão legal se você voltasse para a gente falar de outro assunto. E aí ele voltou. Hoje a internet está querendo impedir a gente de dizer tchau, mas ela não vai conseguir. Deixa eu colocar ele aqui. Aí. Agora sim, viu? Tá desse jeito, mas nós não vamos entregar. Não, o que é isso? Persistência. Somos resistentes. O que há? Isso aí. Meu querido, então, mais uma vez, repetindo, eu vou querer você de volta aqui, viu? Sem dúvida, Fábio. Para mim é um prazer. Eu digo mesmo, o pessoal está dizendo que adorou a live, a Lu disse, traz ele mais vezes, acabei de dizer isso, ele vai voltar aqui, porque foi um prazer te conhecer, está sendo um prazer conversar com você, ter contato com você, que delícia de pessoa que você é, viu? Feliz daqueles aí
Bento Gonçalves, que tem o privilégio de ter você perto, William. Eu já me sinto um pouquinho perto de você. Que bom, eu fico feliz, Fábio. Eu acho que esse nosso movimento é muito importante. Acho que se cria uma comunidade aqui também, né? Do Bora Conversar. E se cria Bora. isso. E se cria uma atmosfera do bem, onde as pessoas podem ter parâmetros para poder pensar de forma mais ordenada e poder ter ações que possam lhe trazer uma satisfação mais adequada com a vida real, não com a imaginação, com algo que esteja perturbando. Como eu disse, eu gosto de pensar na ideia que eu sou uma ferramenta, um instrumento para chegar até as pessoas, para chegar até vocês. E isso me motiva. Que instrumento bom você, viu? Que instrumento que você fala com leveza, você explica, como a Célia está dizendo aqui, live de excelência. Que legal. Obrigada. Aí, que legal. Que bacana. Que bacana. Meu querido, passamos de 1 hora, mesmo com a internet caindo aí, a sua internet, mas não desistimos, tá certo? Então, assim, um beijo enorme no teu coração. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado eu, Fábio. Tô aí, qualquer obrigado coisa. A todo mundo que ficou aqui com a gente, que passou por aqui. Dizer que daqui a pouquinho esse bate-papo também vai para o Spotify e você pode escutar ele no formato de podcast. Ou seja, a hora que você quiser, você encontra a gente por aqui para escutar o nosso papo. Tá certo? Boa noite, meu querido. Vamos lá. Beijo. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Beijão. Boa noite. Beijo.